Gente querida, hoje nós começaremos a falar sobre os grandes mestres da igreja que surgiram no fim do segundo século e no início do terceiro. Como já vimos nos vídeos anteriores, as perseguições foram o primeiro grande desafio da igreja. Falamos sobre as perseguições feitas por Nero, por Domiciano, por Trajano, que também estabeleceu que o Estado não devia gastar seus recursos caçando os cristãos, mas os que fossem denunciados deveriam ser levados ao tribunal e instados a negar a Cristo e adorar os deuses romanos. Assim, vários foram os mártires cristãos nesse período. Já falamos dos principais deles aqui e da importância dos pais da igreja. Vimos que havia duas linhas de oposição ao cristianismo, uma linha popular e outra erudita, e que a igreja se viu obrigada, sobretudo, a dar uma resposta à altura das críticas feitas pelos cultos e letrados. E foi a partir deste momento que os apologistas ou apologetas começaram a surgir, pois a igreja precisou oferecer argumentos sólidos que respondessem às objeções que os críticos apresentavam. Falamos sobre os principais apologistas e sobre a grande importância de Justino, o mártir. E diante de todo este cenário, as heresias começaram a ameaçar ainda mais a fé cristã. E foi aí que os mestres da igreja surgiram. Eles também são conhecidos como os pais antignósticos ou os polemistas. Eles se levantaram para responder ao desafio dos falsos ensinos heréticos, condenando veementemente esses ensinos e seus mestres. Hoje começaremos a falar sobre esses pensadores notáveis do cristianismo, começando por Irineu de Lyon. A principal razão que fez com que o gnosticismo se tornasse uma heresia muito perigosa foi que os gnósticos começaram a sistematizar toda a doutrina cristã. A igreja teve que se levantar para refutar as especulações dos hereges. E como as especulações dos hereges tinham um grande alcance, as obras dos mestres da igreja tinham que ter, no mínimo, o mesmo alcance. E foi assim que os primeiros escritos foram elaborados e trouxeram uma ideia da totalidade da teologia cristã nos primeiros séculos. Quando chegamos ao final do segundo século e início do terceiro, nos deparamos com uma vasta gama de notórios pensadores cristãos que, diante dos desafios das heresias, trataram acerca da totalidade da fé cristã. Guarde isso aí, totalidade da fé. Pois os escritos produzidos nos primeiros anos de vida da igreja tinham o propósito de tratar de algum problema ou questão específica. Vemos isto nos escritos dos apóstolos. Eles estavam preocupados em responder a dúvidas que surgiam dentro das igrejas e, por isso, muitas questões não foram abordadas por eles porque elas simplesmente não foram levantadas naquela época. E o mesmo aconteceu com todos os escritos cristãos do século I e da primeira metade do segundo, pois não podemos encontrar neles toda uma exposição da fé cristã. Falando sobre isso, Roger Olson diz que os primeiros teólogos do cristianismo foram os pais apostólicos, e eles escreviam basicamente para exortar, encorajar e instruir as igrejas cristãs no período transicional que se seguiu à morte dos apóstolos. Suas cartas eram breves e abordavam problemas específicos. Alguns, como Inácio de Antioquia, começaram a refletir sobre o significado das crenças e práticas cristãs e a acrescentar suas palavras às dos apóstolos. Apesar de nenhum apóstolo cristão jamais ter chamado a ceia do Senhor de remédio da imortalidade, Inácio de Antioquia chamou. E este foi o início, não muito promissor, diga-se de passagem, da teologia cristã. Os apologistas, seguindo a mesma linha, somente usaram a teologia cristã da época e a filosofia não cristã quando escreveram as autoridades não cristãs a fim de explicar as crenças e práticas do cristianismo. Da mesma forma que os pais apostólicos, no entanto, os apologistas foram pouco além da superfície na exploração e explicação da fé cristã como um todo. Os pais apostólicos e os apologistas criaram o alicerce da teologia cristã, mas não a desenvolveram. No entanto, podemos dizer que Irineu de Lyon construiu pelo menos o primeiro andar de uma superestrutura sobre esse alicerce, pois ele criou o primeiro sistema de ensino doutrinário cristão. E é importante dizer que antes de qualquer coisa, Irineu era um pastor, e essa era a visão que ele tinha de Deus também. Seu interesse não estava na especulação filosófica, nem em descobrir ensinos secretos que eram desconhecidos até sua época. Não, o seu interesse estava em dirigir o rebanho de Cristo na sã doutrina e na vida correta. Irineu era natural da Ásia Menor e nasceu provavelmente em Esmirna. O ano de seu nascimento é incerto. Sabe-se que foi por volta do ano 120 ou 130. Foi em Esmirna que Irineu conheceu o discípulo do apóstolo João, Policarpo de Esmirna. Se você ainda não assistiu ao vídeo sobre o martírio de Policarpo, não deixe de assistir. O link aparecerá aqui em cima agora.
Em sua juventude, Irineu foi aluno de Policarpo e tinha pelo seu mestre uma grande admiração, deixando isso claro ao longo de toda a sua vida, pois sempre mencionava em seus escritos os ensinos de um ancião, o presbítero, cujo nome não mencionava, mas que parece ser Policarpo. Apesar de toda a importância que a cidade de Esmirna tinha para ele, ele acabou passando a maior parte de sua vida no Ocidente, a outra extremidade do Império Romano. Ele foi enviado ao Ocidente para ser presbítero, ancião, entre os imigrantes desde a Ásia Menor até a Gália, França. Ele se estabeleceu no rio Ródano, em Lyon, ao sul da Gália, e rapidamente subiu de posição por ser um jovem líder notável entre os cristãos dessa região. E em 177, o imperador Marco Aurélio iniciou uma terrível perseguição aos cristãos no Vale do Ródano. Já falamos sobre isso anteriormente. Os relatos dessa perseguição específica são aterrorizantes. O bispo Potino foi morto, junto com centenas ou talvez até milhares de leigos e presbíteros cristãos. Um dos métodos desenvolvidos pela população local para matar os cristãos era sufocá-los lentamente, amontoando-os em pequenos quartos sem janela e fechando as portas. Outro método de execução era costurá-los em peles frescas de animais e colocá-los ao sol quente para morrerem lentamente por asfixia. Irineu só escapou da morte durante este ataque violento anticristão na Gália porque tinha sido enviado a Roma a fim de contestar as heresias que de lá chegavam até a região onde era domiciliado. Depois de várias viagens a Roma, conquistou entre os cristãos a reputação de ser um homem versado em diplomacia e mediação. Por volta de 177, Irineu tornou-se o bispo dos cristãos de Lyon e arredores e dedicou boa parte de seu tempo e energia lutando contra a influência crescente do gnosticismo, sobretudo o propagado por Valentim. Irineu morreu em Lyon durante um massacre de cristãos no ano 202. Nada se sabe com certeza a respeito da maneira como morreu, mas foi considerado mártir e santo tanto pelos cristãos de língua grega, do lado oriental do Império Romano, como pelos cristãos de língua latina, do lado ocidental. Causou o maior impacto teológico, no entanto, no Oriente, onde havia nascido. Você vai perceber que a história da teologia cristã dá uma importância tremenda a Irineu, pois ele foi uma personagem que contribuiu grandemente para a derrota do gnosticismo, além de ser o primeiro pensador cristão que elaborou teorias compreensivas do pecado original e da redenção. Entretanto, estava longe de ser um pensador especulativo, pois o que ele fazia era simplesmente expor a fé que recebera de seus mestres, sem tratar de adorná-la com especulações de sua própria lavra. Portanto, muito mais do que qualquer um dos outros mestres da igreja que estudaremos aqui, Irineu nos mostra qual era a doutrina comum da igreja até os fins do século II. Duas de suas principais obras chegaram até os nossos dias, em suas versões latinas e armênias. A primeira é a exposição e refutação do pretenso conhecimento, em português conhecida como Contra Heresias, e é uma obra para combater o gnosticismo. Em seus 5 livros expõe de início as doutrinas gnósticas, com referências às suas distintas seitas e escolas nascidas nas comunidades cristãs. Ao refutar as versões mais importantes de Valentim, de Basílides e de Marcião de Sinop, Irineu frequentemente opõe a elas a verdadeira doutrina da igreja da sua época, dando-nos, deste modo, pelo seu recurso à razão, à doutrina da igreja e à Bíblia, testemunhos relevantes, indiretos e diretos, acerca do que então era tido como a doutrina eclesiástica. Aborda ainda passagens muito comentadas pelos teólogos que dizem respeito ao Evangelho de João, à Eucaristia e à primazia da Igreja Romana. Irineu termina esta obra defendendo a ressurreição da carne, escândalo máximo para os gnósticos. Dos originais restaram fragmentos e há traduções latinas e armênias. No livro 1, Irineu fala sobre o gnosticismo de Valentim, sobre os valentianos e seus precursores, cujas raízes vão até Simão, o mago. No segundo livro, ele tenta provar que o valentianismo não tem mérito algum em suas doutrinas. Já no terceiro livro, Irineu propõe que essas doutrinas são falsas, com base em evidências obtidas dos evangelhos. No livro 4, Irineu reforça a união do Antigo Testamento e os evangelhos, ao mesmo tempo que fornece um conjunto de ensinos de Jesus. No último livro, ele se concentra em mais ensinos de Jesus e também nas cartas de Paulo de Tarso.
O título mais longo de Contra Heresias é Refutação e Destruição do que é falsamente chamado conhecimento. Foi o primeiro exame crítico e refutação válida do gnosticismo feita por um líder cristão influente e, graças à ligação de Irineu com Policarpo e com o apóstolo João, foi amplamente aceita como obra portadora de autoridade e contribuiu significativamente para o posterior declínio do gnosticismo entre os cristãos. Ao desmascarar os gnósticos, Irineu também desenvolveu uma interpretação cristã da redenção que influenciou profundamente o curso e a direção de toda a teologia cristã, especialmente nas regiões orientais da igreja cristã, onde o grego era o idioma principal. Irineu também escreveu um pequeno manual de doutrina cristã chamado Demonstração da Pregação Apostólica, conhecido também como Epideixis, que é um resumo de sua obra mais complexa, Contra Heresias. Você já deve ter visto muitos resumos de obras mais complexos, não é verdade? Pois é, a prática de fazer uma breve introdução à doutrina e teologia cristãs para que os leigos pudessem entender os livros de maior peso tornou-se comum nos séculos vindouros. Esses pequenos livros de ensinamentos cristãos eram considerados armas de guerra espiritual. E agora você vai compreender melhor os argumentos utilizados por Irineu no combate às heresias, sobretudo ao gnosticismo. Irineu é denominado pai da dogmática católica, pois ele foi o primeiro a procurar apresentar um sumário uniforme em toda a Escritura. Irineu rejeitou o conceito de cristianismo mantido pelos apologistas, a saber, que ele é a verdadeira filosofia. Lembra de Justino Mártir? Pois é. Recusou o auxílio da especulação grega e não concordou com os que diziam que o conteúdo da revelação era simplesmente uma nova e mais perfeita filosofia. Para ele, a Bíblia era a única fonte de fé. Portanto, Irineu era teólogo bíblico no verdadeiro sentido da palavra. Enquanto os gnósticos buscavam a sabedoria oculta em fontes diversas, em mitos e mistérios, Irineu afirmava que a Escritura era a única base para a fé. Ele dizia que o Antigo Testamento era o fundamento da doutrina da fé e que o Novo Testamento tinha a mesma autoridade. E embora, em sua época, o cano do Novo Testamento ainda não tivesse sido formalmente determinado, podemos perceber que Irineu o considerava da mesma forma que hoje ele é aceito. Em seus escritos, segundo os estudiosos, Irineu cita pelo menos 21 dos 27 textos do Novo Testamento. Portanto, Irineu apontava para as Escrituras como prova de um cristianismo ortodoxo contra as heresias, classificando como escrituras não somente o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento, e ao mesmo tempo excluindo uma grande quantidade de obras de autores gnósticos que floresciam no século II e que alegavam autoridade de escritura, é bom que se diga. Antes dele, os cristãos diferiam entre si sobre quais evangelhos preferiam. Os da Ásia Menor utilizavam muito o Evangelho segundo João, e o Evangelho segundo Mateus era o mais popular no geral. Em sua obra Contra Heresias, Irineu afirma que muitos cristãos heterodoxos utilizavam apenas um evangelho, enquanto outros utilizavam mais do que 4. Irineu afirmou que 4 evangelhos, o de Mateus, Marcos, Lucas e João, eram os canônicos. É importante dizer que 20 anos antes, o apologista sírio Tassiano, que fora discípulo de Justino Mártir em Roma, escrevera uma narrativa chamada Diatessaron, que significa composto por 4 ingredientes ou intervalos de 4. Diatessaron é considerada a mais importante harmonia evangélica. A harmonia evangélica, por sua vez, é o tipo de narrativa que tenta mesclar ou harmonizar os 4 evangelhos canônicos dos 4 evangelistas em uma única narrativa. Desta forma, embora não tenha sido o primeiro a afirmar a existência de apenas 4 evangelhos, a posição de Irineu foi um instrumento de grande importância na luta contra o gnosticismo e contra a versão editada por Marcião de Sinope do Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcião, reconhecido como Evangelho de Marcião, que ele afirmava ser o único e verdadeiro evangelho. Além disso, Irineu foi o primeiro a atestar, numa fonte que sobreviveu até hoje, que o Evangelho de João foi de fato escrito pelo apóstolo e que o Evangelho de Lucas foi escrito pelo mesmo Lucas, que era companheiro de Paulo. Irineu nada diz sobre a diferença entre escritura e tradição, que apareceu mais tarde no campo da dogmática. A tradição oral que cita como tendo autoridade decisiva era o que os apóstolos e profetas ensinavam e que confiaram à igreja e fora perpetuado a ela
pelos que tinham recebido o evangelho dos apóstolos. E o conteúdo não era nada além da proclamação conservada em forma escrita no Antigo e no Novo Testamento. Em seus escritos contra os gnósticos, que alegavam possuir uma tradição oral secreta vinda do próprio Jesus, Irineu defendia que os bispos em diferentes cidades são conhecidos desde o tempo dos apóstolos, e nenhum deles era gnóstico, e que os bispos, e não os heréticos, é que tinham preservado a tradição correta. Irineu enfatizava a posição de autoridade única que detinha o bispo de Roma. Ele disse que Roma era a maior, a mais antiga e a mais famosa igreja, fundada pelos dois maiores, gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, que depois entregaram a Lino o cargo de administrá-la como bispo. A este sucedeu Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, Clemente recebeu o episcopado. Com as listas de bispos a que Irineu se referiu, a doutrina posterior da sucessão apostólica dos bispos pode ser relacionada. Esta sucessão foi importante para estabelecer uma linha de custódia da ortodoxia. O ponto de vista de Irineu, quando refutando os gnósticos, foi de que todas as igrejas apostólicas preservaram as mesmas tradições e ensinamentos em diversas correntes independentes. Foi um acordo unânime entre estas muitas correntes independentes de transmissão que provaram que a fé ortodoxa presente naquelas igrejas era a verdadeira. Se algum erro tivesse sido absorvido, o acordo seria imediatamente destruído. Os gnósticos, por sua vez, não tinham nem essa sucessão e nem um acordo entre eles. Para os gnósticos, a salvação não era algo que se realizava dentro da história. Era uma ideia, um sistema especulativo que supunha poder a alma elevar-se acima do temporal e reunir-se com sua origem divina mediante a gnose, o conhecimento. Para Irineu, tudo isso era história real, cujo cumprimento se esperava para o fim dos tempos. Irineu dizia que o tempo era a época limitada que teve seu início na criação e terá o seu fim com o cumprimento. Em ambas as extremidades circundam a eternidade. É dentro do contexto do tempo que a criação ocorre. Irineu dizia que Deus é um ser amante que cria o mundo e a humanidade, não por necessidade, nem por erro, como pretendiam os gnósticos, mas por causa de seu próprio desejo de ter uma criação a qual amar e a qual dirigir, como um pastor dirige o seu rebanho ao redil. Portanto, a criação e a salvação unem-se integralmente, porque há apenas um Deus que tanto cria como salva. A doutrina de dois deuses é blasfêmia contra o Criador. Os gnósticos diziam que o Deus do Antigo Testamento era um demiurgo, muito diferente do Deus do Novo Testamento. Se Deus não é o Criador, então não irá salvar a criação. Mas este é o alvo de todo o plano de salvação. A criação fazia parte do plano divino da salvação. O Filho de Deus, o Salvador, estava presente antes do princípio do tempo em seu estado pré-existente. O homem foi criado para que o Salvador não estivesse só, de modo que houvesse alguém para salvar. Tudo foi criado mediante o Filho e para o Filho. A salvação foi realizada pelo mesmo motivo por que Deus criou, a fim de que o homem pudesse ser semelhante a Deus. Irineu criou o conceito chamado de recapitulação, com base em Efésios 1:10, onde se menciona o decreto de Deus relativo ao plano de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esta recapitulação descreve toda a atividade redentora de Cristo desde o seu nascimento até o dia do juízo. Em Jesus Cristo, Deus recapitulou em si a formação antiga do homem. Jesus, o Verbo, assumiu o próprio corpo de Adão e viveu o inverso do curso da vida de Adão, que resultou na corrupção. Toda a humanidade descende desse corpo físico, o primeiro Adão. Portanto, para inverter a queda e renovar a raça que caiu por causa de Adão, o Verbo teve que viver nela, para transformar tanto ela como a sua posteridade. A partir de Maria, então, o Verbo assumiu exatamente a mesma formação que Adão, e não apenas uma forma semelhante. Adão, de alguma maneira misteriosa, renasceu de Maria na humanidade de Jesus Cristo. Segundo Irineu, para o homem ser salvo é preciso que o primeiro homem, Adão, seja trazido de volta à vida e não simplesmente que um novo e perfeito homem, sem nenhuma relação com Adão, apareça na terra. Deus, que tem vida, precisa permitir que sua vida entre em Adão, o homem que realmente sente fome e sede
come e bebe, fica cansado e precisa de repouso, que conhece a ansiedade, a tristeza e a alegria, e que sente dor quando é confrontado com o fato da morte. Recapitulação também lembra perfeição ou plenitude. Aquilo que foi dado por intermédio de Cristo e que chega a existir mediante sua obediência é superior àquilo que foi dado na criação. A coroa da criação de Deus é o ser humano. Ele foi criado desde o princípio como um ser livre e, portanto, responsável. Essa liberdade é tal que, mediante ela, podemos conformar-nos mais e mais à vontade e à natureza divina e gozar de uma comunhão sempre crescente com o nosso Criador. Mas, por outro lado, a criatura humana não foi criada desde o princípio em toda a sua perfeição. Como pastor que é, Deus colocou o primeiro casal no paraíso não em um estado de perfeição, mas como meninos ou como crianças. O que isso quer dizer é que Deus tinha o propósito de que o ser humano crescesse de tal modo em comunhão com ele, que com o tempo chegasse a estar ainda acima dos anjos. Os anjos são seres superiores a nós somente provisoriamente. Quando se cumprir na humanidade o propósito divino, os seres humanos estarão acima dos anjos, pois gozaremos de uma comunhão com Deus mais estreita que a deles. A função dos anjos é semelhante à do tutor que dirige os primeiros passos de um príncipe. Ainda por um momento, o tutor está acima do príncipe, mas com o tempo será subordinado a ele. Mas um dos anjos, Satanás, sentiu ciúmes do destino tão elevado que Deus reservara à criatura humana e, portanto, tentou e fez pecar Adão e Eva. Como resultado do pecado, a criatura humana foi expulsa do paraíso e seu crescimento ficou torcido. Portanto, a história tal como se desenvolveu é resultado do pecado. Mas, se bem que o conteúdo concreto da história da humanidade é resultado do pecado, o fato de que haja história não o é. Deus sempre teve o propósito de que houvesse história. O paraíso não era senão o ponto de partida dos propósitos de Deus para com a humanidade. E desde o momento do primeiro pecado, Deus esteve dirigindo a humanidade em direção a uma comunhão mais íntima com Ele. Por isso é que Deus maldiz a serpente e a terra, enquanto que só castiga ao homem e à mulher. No momento das maldições, Deus continua levando a cabo seus propósitos redentores. Nesses propósitos, o povo de Israel cumpre um papel importantíssimo, pois é na história do povo escolhido que as mãos de Deus têm continuado a preparar a humanidade para a comunhão com Deus. Portanto, o Antigo Testamento não é a revelação de um Deus estranho à fé cristã, mas é a história de como Deus continuou os seus propósitos redentores mesmo depois do pecado de Adão e Eva. Por fim, ao chegar o momento adequado, quando a humanidade tivesse recebido a preparação necessária, o Verbo se encarnou em Jesus Cristo, o segundo Adão. A encarnação não é o resultado do pecado humano. Ao contrário, desde o princípio, Deus tinha um propósito de se unir à humanidade, como fez em Jesus Cristo. De fato, o Verbo encarnado foi o modelo que Deus utilizou ao criar o ser humano segundo sua imagem e semelhança. Adão e Eva foram criados para que, depois de um processo de crescimento e instrução, chegassem a ser como o Verbo que havia de encarnar. Por causa do pecado, o que sucedeu é que a encarnação tomou outro propósito e veio a ser também remédio contra o pecado e meio para a derrota de Satanás. Os gnósticos pensavam na obra de Cristo sob um prisma puramente espiritual e negavam a encarnação. Para eles, Cristo, o Redentor Celestial, nunca teve uma existência em um corpo humano. Ele apareceu na forma humana sem assumir a natureza física, ou entrou no corpo de um ser humano chamado Jesus de Nazaré, a fim de usá-lo como instrumento para falar a respeito da origem espiritual da alma humana. Em qualquer dessas versões da cristologia gnóstica, a obra de Cristo não requeria a encarnação. Sua missão era simplesmente revelar uma mensagem aos espíritos. A dimensão material e física não se relacionava com isso, e quando Jesus foi crucificado, Cristo não estava nele, nem com ele. É assim que os gnósticos acreditavam. A vida e a morte do homem Jesus, portanto, não desempenhou nenhum papel na redenção. Os gnósticos excluíam da sua soteriologia, a doutrina da salvação, a vida e a morte histórica e física de Jesus. Irineu procurou demonstrar que o evangelho da salvação ensinado pelos apóstolos e transmitido por eles centralizava-se na encarnação, a existência humana do Verbo
o Filho de Deus em carne e osso. Por isso, enfatizava todos os aspectos da vida de Jesus como necessários para a salvação. A obra de Cristo em nosso favor foi muito além de seus ensinamentos e estendeu-se à própria encarnação. Para Irineu e para a maioria dos pais da igreja depois dele, a própria encarnação é redentora e não meramente um passo necessário em direção aos ensinos de Cristo ou ao evento da cruz. Pelo contrário, a humanização do Filho de Deus, o Verbo, Logos eterno de Deus, experimentando a existência humana, é o que redime e restaura a humanidade caída, se ela se permitir. Essa ideia ficou conhecida como a encarnação salvífica e foi crucial para o curso de toda a teologia depois de Irineu. É por isso que sempre que surgia uma teologia que de alguma forma ameaçava a encarnação de Deus em Jesus, os pais da igreja reagiam tão fortemente. Qualquer ameaça à encarnação, por menor que fosse, era vista como uma ameaça à salvação. Se Jesus Cristo não fosse verdadeiramente humano, bem como verdadeiramente divino, a salvação seria incompleta e impossível. A redenção, na sua inteireza, repousa na realidade do nascimento de Cristo em carne e osso, e de sua vida, seu sofrimento e sua ressurreição, além do seu eterno poder e divindade. Para Irineu, portanto, a encarnação era a chave da história inteira da redenção e da salvação pessoal. A encarnação era, em si, transformadora. Ela iniciou o processo de inverter a corrupção do pecado que causa a alienação de Deus e a morte. Estritamente falando, a raça humana inteira nasce de novo na encarnação. Ela recebe uma nova cabeça, uma nova fonte, origem ou base de existência que não é caída, mas pura e saudável, vitoriosa e imortal. Está plenamente viva, tanto física quanto espiritualmente. Os gnósticos não ofereceram esperança alguma para a raça humana como um todo, nem para os seres humanos individualmente. Somente os espíritos, e assim mesmo poucos, tinham alguma esperança de serem transformados e somente mediante a gnose, o conhecimento. Irineu implantou profundamente na consciência cristã a crença e esperança em Jesus Cristo como transformador de toda a raça humana mediante sua fusão com a humanidade na encarnação. Em oposição aos gnósticos, que julgavam consistir a salvação no livramento do espírito do mundo material, Irineu insistia que Deus e o homem, corpo e alma, céu e terra, são capazes de ultrapassar a ruptura provocada pela invasão do pecado e serem reunidos novamente. Isso era o significado de salvação para Irineu. Em oposição ao docetismo defendido pelos gnósticos, lembrando que o docetismo acreditava que Jesus era apenas um espírito e não possuía um corpo físico, como eu já falei, Irineu dizia que Cristo é tanto verdadeiro homem como verdadeiro Deus. Se os inimigos do homem não foram vencidos pelo homem, não podem ter sido verdadeiramente vencidos. Além disso, se nossa salvação não procedesse de Deus, não podemos estar plenamente seguros que estamos salvos. E se o homem não se unisse com Deus, não lhe seria possível compartilhar a imortalidade. Muito interessante, não? Em todas essas afirmações encontramos uma forte ênfase na humanidade de Cristo. O homem real tinha de andar na trilha da obediência, a fim de que a ordem que fora destruída pela desobediência de Adão pudesse ser restaurada. Ao mesmo tempo, apenas Deus podia realizar a obra da redenção. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Filho existiu com o Pai desde toda a eternidade. Mas como o Filho veio do Pai, não é revelado, pois apenas o Pai que trouxe a luz e o Filho que nasceu sabem algo sobre isso. Em vista disso, o homem nada pode saber a respeito desse assunto. Irineu rejeitou as especulações em torno do Logos, feitas pelos apologistas, nas quais o nascimento do Filho era comparado ao modo como a palavra procedeu da razão. Os apologistas de fato diziam que o nascimento do Filho ocorreu no tempo. A palavra procedeu da razão divina quando da criação. Mas Irineu parece ter conjecturado o nascimento na eternidade, embora não aborde especificamente este tema. Irineu acreditava no duplo advento do Senhor. Ele dizia que após a ressurreição de Jesus e sua ascensão física ao céu, ele retornaria do céu na glória do Pai. Cristo retornará a fim de restaurar todas as coisas e ressuscitar toda a carne em toda a raça humana, de modo que todos os joelhos se prostrarão perante Jesus Cristo e todas as línguas o louvarão. A Ele, que segundo o invisível beneplácito do Pai, é nosso Salvador e Rei. Em relação ao milênio, podemos dizer que Irineu traz em sua teologia um paralelo à teoria quiliata, mas evita falar de 1000 anos.
prefere, em vez disso, referir-se ao reino do Filho, no qual o domínio de Cristo manifestará de maneira visível na terra. O anticristo será derrotado, a natureza se renovará e os fiéis se reunirão com Cristo neste reino do Filho. Isto precederá a segunda ressurreição e o dia do juízo. A eternidade principiará após o final do julgamento, enquanto o Filho entregará o reino ao Pai e Deus será tudo em tudo. Depois de tudo o que foi abordado aqui, certamente você é capaz de compreender a importância que este gigante da fé cristã tem para a Igreja de Cristo. Através de seus ensinos, a Igreja começou a desenvolver uma base sólida para uma apologética bíblica adequada. E em nossos dias, diante dos desvios teológicos visíveis no cenário religioso atual, precisamos estar preparados para respondermos às perguntas e questionamentos de nosso tempo, que, na maioria das vezes, já foram debatidos e devidamente respondidos pela Igreja ao longo da história. As questões são muito semelhantes, porém feitas de uma forma diferente. Que possamos sempre nos lembrar das palavras de Irineu. O erro nunca se apresenta em toda a sua nua crueza, a fim de não ser descoberto. Antes, veste-se elegantemente, para que os incautos creiam que é mais verdadeiro do que a própria verdade. Que o Senhor nos guarde e preserve a nossa fé. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de curtir, de fazer o seu comentário, para que muitas pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Precisamos levar a mensagem do Senhor, para que mais e mais pessoas que sejam por ela libertos. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, Jesus Cristo, Teu Filho, é o Logos, a palavra pela qual tudo veio a existir. Ele é a verdade que nos foi revelada e pela qual alcançamos a salvação da nossa alma. Senhor, não permita que o engano dos falsos mestres, que se disfarçam de ovelhas, mas que na verdade são lobos roubadores, venham a nos desviar dos Teus caminhos. Que sejamos um povo que busca o conhecimento revelado nas Sagradas Escrituras, um povo que ama a Tua lei e que nela medita de dia e de noite. Um povo comprometido com a verdade e que luta para que a verdade sempre prevaleça. Tu és a fortaleza da nossa salvação, o nosso rochedo. Tu és a rocha na qual construímos a nossa casa. Que pelo poder do Teu Espírito Santo, a obra de Cristo, que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, seja completamente realizada.